Começando mais um podcast Salto Alto e hoje a gente vai falar sobre saúde. Gente, um tema super importante para quem gosta de cuidar da saúde. Na verdade, não é nem gostar, é algo que é preciso. Todos nós precisamos aí olhar para a nossa saúde. E hoje eu vou conversar com a doutora Sarita Pereira. Ela é enfermeira e especialista em cardiologia. Ela vai... Gente, é muito assunto interessante. Então, já que o assunto é interessante, já vai mandando like e já vai também pegando esse link e mandando para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse assunto, tá bom? E se você não segue a gente, já começa a seguir. Então vamos lá, doutora Sarita, começando a falar sobre esse tema tão importante. Eu sei que você realiza alguns procedimentos. Eu queria que você começasse a contar para a gente sobre esses procedimentos, um pouquinho de saúde. Tá bom. Vamos começar falando sobre o nascimento. Quando nós nascemos sem nenhuma doença propriamente dita, nós nascemos com a saúde zerada e com a vida ali pronta para ser traçado um caminho, para ser traçados bons hábitos. E quando nós nascemos sem nenhuma patologia, sem nenhuma alteração, nós temos a escolha de traçar esse caminho de bons hábitos. E também nós temos a escolha de não escolher os bons hábitos, então de ter um estilo de vida um pouco mais sedentário, um estilo de vida que nos leva por um caminho mais doloroso no decorrer da vida. Sim. Então, quando a gente pensa lá no início da vida, pensando no primeiro brinco, por exemplo, que é um adorno corporal, tem o furo humanizado, ou o primeiro brinco propriamente dito, que ele vem aí como uma escolha dos pais e posteriormente, a criança, quando cresce, ela escolhe se fica com ele ou não, mas ele é um procedimento que precisa ter alguns cuidados, em questão de tomar cuidado com infecção, para não machucar a orelha da criança. E quando nós pensamos aí nessa aplicação do primeiro brinco, tem que ser uma escolha consciente. Lá, se a gente pensa na história do primeiro brinco, da aplicação, ela veio muito como uma marca, uma diferenciação de sexo. Então, sexo feminino, coloca o brinco, coloca esse adorno. Mas nós encontramos também algumas contradições em questão religiosa, em questão de cultura, de tradição. É uma escolha que ela tem que ser feita com muita consciência e em conjunto com os pais. E também em questão da saúde do bebê. Então, em qual é o momento certo de fazer essa aplicação? É verdade, porque assim, é para diferenciar menino de menina que o pessoal coloca, porque bebezinho não dá para saber o sexo, né? Então, quando é menina, geralmente colocam. Então, é errado colocar muito cedo? Ou O não tem a ver? ideal é que a criança ela tenha tomado a vacina de BCG, que geralmente já toma no próprio hospital, depois do nascimento, hepatite e a antitetânica. Porque ela tomando essas vacinas, ela já está formando ali o sistema imunológico. Uhum. Tá, então se a criança tiver tomado essas 3 vacinas, aí tá liberado para colocar. Isso. E pode colocar em qualquer lugar da orelha? Ou tem algum lugar específico? Ou tem lugares que não podem ser furados? Tem isso ou não? Tem que tomar cuidado. Tem uma técnica de acupuntura, que ela é no ponto neutro da orelha. Então, nós fazemos uma marcação. Quando a criança ela já está ali numa idade de uns 3 meses, é bom porque o lóbulo da orelha já está mais formado. Se a gente pega ali um recém-nascido de 15 dias, por exemplo, a orelha ainda está muito fininha, o lóbulo ainda não tem uma formação. Então, depois, com o desenvolvimento da criança, pode ser que tenha alguma assimetria, alguma alteração. Então, o ideal é esperar uns 3 meses e estar com o esquema de vacina ali do primeiro trimestre completo. Ah, certo. Bom, o tema aqui hoje é do primeiro brinco, as marcas da vida. Então, justamente por isso que a gente começou a falar sobre esse assunto. Então, desde esse momento até a vida toda, a gente tem que ter consciência de tudo que a gente faz com o nosso organismo. Sim. E essa consciência, ela parte primeiro dos nossos pais, que são os primeiros cuidadores que a gente tem. Por exemplo, tomando cuidado com o que vai ofertar para a criança na introdução alimentar, como que a criança ela vai ter acesso às telas, a parte de celular. Hoje em dia a tecnologia ela está na palma da nossa mão o tempo inteiro. E futuramente também o incentivo dessa criança. Então, onde essa criança vai estar inserida? Quais os incentivos que ela tem para ter um estilo de vida saudável? Em questão de prática de atividade física, estímulo de leitura, estímulo de trabalhar o cognitivo e sair um pouco da parte de tecnologia.
Esse é o primeiro contato da criança com a vida, com o estilo de vida. E se a gente não toma esse cuidado desde quando ela está ali nessa formação, posteriormente é muito provável que ela acabe adquirindo um estilo de vida mais sedentário. Porque ali, quando ela está nos primeiros anos de vida, já vai pegando o hábito. Então, se a família já introduz para um hábito mais saudável, a chance dela levar isso para a vida é muito maior. Na verdade, sim. Até a questão alimentar, que hoje em dia a gente vê muitas crianças obesas. E aí segue a alimentação dos pais, né? Seguindo a alimentação dos pais, aí você vai olhar a família inteira tá obesa. Então, quer dizer, tem que prestar atenção em tudo isso. Sim, acaba seguindo o exemplo do que vê. E do que tem. Do que tem. Do que é oferecido. Então, de repente, tem ali algum aplicativo, alguma coisa que já está na mão, uma facilidade. Muitas vezes os pais têm uma rotina corrida, então acaba que ou a criança fica com algum outro cuidador, ou acaba ficando o dia inteiro na escola. Então, vai o que é mais prático, o que é mais rápido, e acaba se perdendo um pouco dessa consciência. E me corrija se eu estiver errada. Essa alimentação nos primeiros anos de vida, ela é muito importante para também o que vai acontecer durante a vida da pessoa. Porque eu noto assim, pessoas mais velhas, 80, 90 anos, 70 para cima, que não tinha tanto agrotóxico assim, que tinha uma alimentação mais natural, sabe? Morava às vezes em sítio, você vê que a saúde deles é diferente. Às vezes tem uma dor aqui, uma dorzinha ali, mas tem uma saúde diferenciada. Né? Então, quer dizer, eu não sei, a impressão que eu tenho é que essa infância, essa primeira fase da vida, com alimentos sem veneno, ar puro, água fresca e sol, contribuiu para o resto da vida ter uma saúde melhor. É isso mesmo? Sim, porque a alimentação, o sono, então o repouso, a prática de atividades que estimulam o nosso neurológico, o nosso cognitivo, tudo isso vai contribuir para a formação do cérebro, ali, do neurológico da criança. Se desde o princípio ela já tem esse estímulo, ela já tem esses devidos cuidados, a chance dela conseguir desenvolver em todas as áreas é muito maior. Agora, se desde o princípio ela já passa por uma privação de sono, ela já não tem uma alimentação de qualidade, ela já não tem esses estímulos, com certeza ela vai ter ali acaba tendo algum dano na saúde, que talvez ela não seja notável logo de cara, mas que lá na frente ela vai sentir alguma consequência. Que aí vem um momento que o corpo começa a falar na fase adulta. Porque assim, quando vai na festinha dos amigos, na escola, já vai ter as bobagenzinhas para comer, isso é inevitável. Então, que dentro de casa tenham coisas mais saudáveis, que daí tem um contraponto, não é verdade? Porque na rua, às vezes, é difícil mesmo você controlar uma criança. Não vai comer um brigadeiro, não vai tomar um pouquinho de refrigerante. Tem mães que conseguem. Eu conheço crianças que não tomam refrigerante de jeito nenhum. Tomam água, mas não tomam refrigerante. Educação de casa. Mas, em alguns casos, é meio difícil de conseguir controlar isso. Então, se em casa é oferecido frutas, verduras, legumes em uma quantidade assim, favorável, né? Porque assim, tem que ser grande quantidade desses alimentos mais frescos, né? E que estão ali, não passaram por cozimento. Então, tem ali as enzimas nutricionais que vão beneficiar aí a saúde da criança. Então, e outra, eu imagino também que as crianças, quando é oferecido isso, elas já vão adaptando o paladar para gostar mais de coisas naturais. Não é verdade? Porque o paladar é adaptável, não é? Sim. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida, eu percebi que eu tinha um paladar muito infantil. O que é um paladar infantil? É esse paladar que gosta muito de doce, que quer comer, por exemplo, coisas mais fáceis. Então, um pacote de bolacha, um leite com Nescau, um bolo. E eu não comia muita salada, coisas sem açúcar para mim, jamais. E aí eu percebi, opa, peraí, meu paladar é infantil. Vai comer uma batata, ao invés de ser uma batata cozida, uma batata frita. Então, algumas substituições que eu fui fazendo, que eu percebi que eu parei, pensei e eu falei, meu paladar é infantil. E até passando em consulta com a nutricionista também, quando a gente começou a adaptar o meu plano alimentar, ela começou a falar, vamos introduzir coisas que hoje você não está acostumada. E esse paladar infantil é difícil da gente controlar até na vida adulta, né? Por isso que é importante já desde a infância não ter esse paladar assim tão infantilizado, ter um paladar assim
Tem as coisas que são... Tem porque o assim, o acesso. açúcar e a gordura é muito prazeroso, né? É uma delícia. Só que se você adapta a criança a comer coisas mais naturais, porque a fruta também é gostosa. Tem mangas super docinhas, que é uma delícia. Se você fazer uma salada bem temperada com aquele molho gostoso, também fica gostoso. Fica. Então é só você colocar, introduzir esses alimentos que a criança se adapta. Porque assim, eu noto também que quando eu paro de comer bobagens e fico... Porque eu já fui muito natureba, hoje em dia eu não sou mais. Gostaria de voltar. Eu fui daquelas de tomar suco verde 1 litro de manhã, de suco verde, sabe? Comer tudo natural. Aí, se eu fosse tentar comer um brigadeiro nessa época, queimava na minha boca de tão doce que ficava. Porque meu paladar tinha desacostumado. Se eu fosse colocar um refrigerante, parecia ácido na minha boca, o refrigerante. Agora, hoje eu já não acho isso. Porque meu paladar voltou a se adaptar a comer essas coisas. Então, o paladar é adaptável, né? E o paladar quando a gente sente uma vontade de comer alguma coisa, aquela água que vem na boca, aquela vontade. Sim. Realmente é incontrolável e é indiscutível. Não é que nós não podemos comer, nós podemos, mas com consciência. Então, encontrar ali um equilíbrio do que eu vou comer e a quantidade que eu vou comer não me proíbe, não me inibe de que eu me permita comer alguma coisa mais gostosa, mais saborosa. Nós somos seres humanos, então nós precisamos também desses mimos. Sim, sim. Tem que ter um contraponto, né? Agora, como que são suas terapias e como é que você trata tudo isso? Porque você tem uma série de terapias, como que é o seu trabalho? O meu trabalho, eu vim do ambiente hospitalar pós-pandemia e eu cheguei numa conclusão. Se eu quero cuidar das pessoas, eu tenho que me cuidar. E quando eu comecei a pensar nisso, eu observei que o meu estilo de vida não era um estilo de vida adequado. Porque se eu falo para um paciente, você precisa beber água, você precisa ir ao banheiro, você não pode ficar segurando a urina, como é que eu, durante o meu plantão, a minha jornada de trabalho, vou ficar sem beber água e segurando a urina? Então, partindo desse princípio, eu comecei a pensar, eu preciso me cuidar melhor para que eu cuide das pessoas melhor. E a partir daí eu comecei a me interessar pela enfermagem integrativa, que são as práticas terapêuticas. Inclusive, hoje o SUS é muito adepto a essas práticas integrativas. Elas são conhecidas como práticas integrativas e complementares no SUS, que é PICS, e conhecida como práticas integrativas em questão de áreas, então, de conhecimento, que é ter esse olhar mais holístico, um olhar 360 para a saúde como um todo. Então, nós olhamos para o espiritual, nós olhamos para o mental, nós olhamos para o físico, nós olhamos para a saúde financeira também, porque sem o financeiro a gente não consegue cuidar da nossa saúde. Por mais que nós temos o SUS, que é um programa muito bonito, mas nós precisamos ter o mínimo de recurso, né, para cuidar da nossa saúde. Nós olhamos também para o relacionamento, então como estão os nossos relacionamentos, e nós conseguimos olhar para todos esses pilares com a saúde integrativa e corrigir pontos, não necessariamente com medidas drásticas, que é aí onde vem essas práticas terapêuticas, que elas são um complemento, por exemplo, de um tratamento. Para quem já tem uma doença crônica, a massoterapia, a ventosa, a reflexologia podal, ela vem como um complemento ao tratamento que já está sendo feito. Seja um tratamento medicamentoso, um tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador. Quando nós pensamos em práticas terapêuticas, existem muitas abordagens e cada abordagem, elas levam para o mesmo caminho, que é o quê? Promover o bem-estar, promover uma saúde, uma qualidade de vida. Uhum. Sim, e quais são as práticas que você faz, então, pensando em tudo isso, nesse conjunto? Eu realizo massoterapia, aí dentro da massoterapia tem as modalidades, massoterapia clássica, relaxante, com pindas, com conchas, pedras quentes, bambu e com vela, que é a minha preferida. Então tem uma série aí de tratamentos e aí você vai, quando chega o paciente, o cliente, você faz uma anamnese para saber o que é mais adequado? Como que funciona, Sarita? Sim, nós fazemos todo um histórico para entender em que momento de vida que a pessoa está, o que ela carrega consigo de doenças, quais são os tratamentos que ela realiza também. Eu olho para ver se tem alguma contraindicação. Por exemplo, se é um paciente oncológico que está fazendo um tratamento para câncer, algum tipo de tumor, eu não posso simplesmente colocar as minhas mãos sem saber de fato o que está acontecendo com o corpo dele. Então, tem algumas contraindicações, apesar de hoje ter muitos estudos que comprovam que a massoterapia
e a drenagem, elas são benéficas para pacientes oncológicos, a gente tem que tomar esse cuidado. E tem as outras práticas também, que é a ventosoterapia, a reflexologia podal, que quando nós combinamos essas práticas, nós conseguimos alcançar um benefício, uma melhora muito mais rápido desse paciente. Então você olha o paciente como um todo, às vezes você combina algumas técnicas aí para conseguir alcançar o resultado. Sim. E depende de paciente para paciente o tempo que ele vai ficar ali tendo que passar, assim, pelo tratamento mesmo, depende. Quando nós pensamos na massoterapia como um plano terapêutico, nós traçamos uma jornada de cuidado ao qual nós estamos em um ponto, qual é o ponto que nós estamos hoje? Pensando aí em possíveis queixas. É uma pessoa que está com indisposição, está com muita inflamação, tem muitos nódulos, acúmulos de tensão. E qual que é o ponto que nós queremos chegar? Nós queremos chegar numa alta performance, uma pessoa que ela acorde pela manhã e que ela se sinta disposta, que ela não tenha dores, que ela não tenha tensão, então que ela consiga corrigir a postura no dia a dia para melhorar essa questão de dor, principalmente na região dorsal. E quando nós saímos desse ponto de indisposição, de sintomas, e nós traçamos essa jornada, esse plano terapêutico, o intuito é alcançar um resultado positivo com uma qualidade de vida. Para que dentro das bases, dos 7 pilares, físico, emocional, espiritual, a pessoa ela consiga transitar e cuidar de todos esses pilares com uma qualidade de vida. Se ela não tem qualidade de vida, como é que ela vai ter disposição para se cuidar? É verdade. Para olhar para cada. E aí pode aliar, claro, com o tratamento da medicina convencional. Vai ao médico, toma todas, né, as medicações, as instruções, e aí alia com essas técnicas, essas terapias que vêm aí para ajudar, contribuir, né? Sim. Agora, você tem, assim, algum caso de alguma patologia, clientes, assim, que já passaram por você, que melhoraram, de algumas patologias específicas para contar? Tenho alguns casos, mas pegando aqui um pouco do que você comentou, é importante que o paciente ele não abandone o tratamento, o acompanhamento com os profissionais que estão ali prescrevendo medicamentos, ou seja, uma fisioterapia, algo do tipo. Nós trabalhamos em conjunto, é uma equipe multidisciplinar cuidando do paciente para que ele alcance o resultado. Sim. Agora, voltando para a sua pergunta, um caso interessante que eu peguei, por exemplo, foi uma torcicolo, foi uma das minhas primeiras pacientes. Ela teve ali uma situação de estresse no trabalho, entrou em contato comigo para resolver essa torcicolo. Fui para poder atender essa torcicolo dela, só que eu percebi algumas outras disfunções no organismo dela. Por exemplo, o inchaço, a retenção de líquido. Ela comentou que estava com indisposição, vindo ali de episódios, uma sequência de episódios de estresse crônico também. Então, nós começamos a fazer um tratamento que eu falei para ela, eu sugiro que você continue esse cuidado. Fazer uma vez vai resolver a sua dor, mas não vai resolver o seu estresse, não vai resolver o que está acontecendo por trás disso. Nós precisamos acessar essas emoções, essas dores que estão te acompanhando ao longo da vida. Então, nós traçamos esse plano terapêutico para ela, conseguimos ter uma melhora tanto nessa parte da dor, da tensão muscular, que ela tinha muita dor aqui no trapézio, esse torcicolo, e nós conseguimos também ajustar pontos da rotina dela que ela não olhava com tanta atenção. Então, por exemplo, às vezes o que precisa é um ajuste no sono, fazer uma higiene do sono para que você tenha um sono de qualidade, acordar pela manhã, fazer um alongamento. Então, nós ajustamos a rotina dela, dentro do que ela conseguia também melhorar, porque não tem como a gente impor que faça XYZ de cuidados e a pessoa não consegue, não dá conta. Às vezes não faz parte da rotina dela. Então, tem que ser introduzido aos poucos. Nós traçamos esse plano para ela, de como que ela iria melhorar a disposição, e depois ela seguiu tranquila, a gente deu alta para ela, e hoje ela, quando a gente conversa, ela fala que quando ela acorda pela manhã, ela já lembra que precisa se alongar. Ela trabalha na frente do computador, então quando ela se pega muito fechada, muito tempo com os braços apoiados, ela já se corrige, ela já criou essa consciência. Quando ela percebe que ela está se afastando do cuidado, ela já consegue identificar o porquê. E ela sabe o caminho para retomar.
Porque a questão não é a gente deixar de fazer o cuidado, mas é a gente saber voltar para o cuidado. Tem dias que a gente não vai dar conta. Tem dias que você pode acordar um pouco em cima do horário, não dá conta, mas aí você tem que voltar. O importante é voltar, como você falou. É saber voltar. Porque assim, todo o sistema foi feito pra gente realmente, se a gente não cuidar, adoecer. Porque você tem que acordar, trabalhar, você tem que fazer, produzir. E aí a gente deixa de olhar para si, porque tem que pagar boleto, tem que pagar conta, não é verdade? Sim. Mas o mais importante é a saúde, porque sem a saúde você não trabalha, né? Só que aí, como a pressão é muito grande, para você cumprir essas funções sociais que são impostas, fazem parte do sistema, não tem como, a pessoa acaba se deixando, né? Mas assim, precisa realmente ter um tempo para cuidar da saúde. Acho que é nesse ponto que você também trabalha, tentando ajustar ali na rotina, mas não deixando a pessoa esquecer disso, porque é o principal. Sem saúde a gente não faz nada, né? E os ajustes, eles vão de simples detalhes, por exemplo, pegando agora dentro dos serviços que eu realizo, a limpeza de pele. Nós mulheres, a gente para na frente do espelho para se maquiar. Quando nós nos olhamos no espelho, a tendência é que nós olhemos para o espelho procurando algum defeito. Isso não me agrada, essa espinha aqui que nasceu não tá legal. E às vezes, se nós fizermos o contrário, então olhar para o espelho, dar um sorriso, se demonstrar amor, e falando de amor próprio, mas demonstrar amor pelo seu corpo, pelo seu templo, você já está fazendo um ato de cuidado com você. Então, por exemplo, ao invés de você já acordar, mais um dia, nossa, que cansaço, não aguento mais, estou insatisfeita com isso, com aquilo. Então, vamos reverter essa situação. Vamos olhar no espelho, vamos dar um sorriso, vamos agradecer, vamos trabalhar o nosso espírito para que ele tenha ânimo. E aí, quando a gente pensa nessa questão da limpeza de pele, cuidar da nossa pele faz parte do cuidado. Porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e ela conta a nossa história. Então, como que eu cuido da minha pele? O que eu levo para ela para ter uma pele saudável? Porque é muito fácil eu olhar no espelho procurando os defeitos. Mas o que eu faço para melhorar? E às vezes são pequenos ajustes, é um pouco mais de água, é eu não olhar para o defeito, mas é eu me olhar com mais amor, com mais atenção e escutar o que ela está me falando, o que ela está precisando. E o corpo fala, na verdade, porque às vezes a gente nota, vai passar assim algum creme e vê que o creme absorve. Aí você fala, eu acho que eu tô precisando me hidratar, minha pele tá muito ressecada. Então, o corpo fala. Aquela dorzinha que você ignora, tudo tem um fundamento, na verdade. Então, prestar atenção nesses detalhes é muito importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Você trouxe um presente para mim. Isso aqui tem a ver o quê com o seu tratamento? Até deixei para abrir aqui ao vivo. Vou abrir agora. Vamos ver. O que tem aqui dentro? Vamos lá. É um kit de autocuidado. Porque na abordagem que eu faço com os pacientes, o intuito é que ele seja protagonista da própria história. É que ele seja responsável pelo seu cuidado. Ai, que linda, então, xícara. Cuide-se pelo amor. Sarari. Sarari é o nome da empresa? É o nome da minha empresa. Enfermagem integrativa. Que linda! Ai, obrigada. Olha que coisa linda, gente. Olha que presente maravilhoso que eu ganhei. E aqui é um chá, o que é esse aqui, Sá? É um chá de camomila com maracujá. Olha só que para promover um relaxamento, para você ter um momento de descanso. E dentro desse kit de autocuidado, com o intuito de que o paciente ele seja protagonista da própria história, tem um escaldapés. Esse é o escaldapés. Escaldapés. Aí dentro tem sal grosso, tem alecrim e hortelã. Coloquei algumas gotinhas de óleo essencial de melaleuca, que é antifúngico, e o de menta piperita, porque eu já sei que você gosta. Então, é para trabalhar com essa questão de energia e disposição. Que maravilha! Ai, que delícia de presente. Esse daqui é um olhinho, é isso? É um óleo essencial, esse é um rolon que você pode passar no punho. Ele também o que tem aí dentro? Um óleo vegetal de girassol, que hidrata bastante a pele. Girassol. Óleo de girassol é maravilhoso. Maravilhoso. E tem o óleo essencial de menta piperita, que ele trabalha tanto essa parte respiratória, para quem sofre aí de congestão nasal, ele auxilia nessa descongestão, e ele traz essa questão de foco, concentração, disposição. Esses olhinhos essenciais, esses escaldapés, tudo faz parte do seu tratamento também? Faz parte dependendo do que você vai fazer, ou faz parte de todos?
dependendo do que eu vou fazer. Aham. E até também se o paciente não tem uma contraindicação. Ah, sim. Porque, por exemplo, por mais que não seja uma aplicação ali, uma aplicação direta, mas não deixa de ser um contato tópico. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou aplicar na pele do paciente. A pele não deixa de ser um órgão e tudo que eu aplico na pele, ela vai absorver. Então, isso vai chegar na corrente sanguínea do paciente de alguma forma. Então, eu sempre, quando eu faço essa ficha de anamnese, eu sempre olho para ver se tem alguma contraindicação, até mesmo dentro dos produtos que eu utilizo. Tem que tomar cuidado com tudo. Tem que tomar cuidado. E assim, dependendo da queixa, é um tempo de tratamento? Dá exemplo assim de algum paciente que você atendeu e por quanto tempo ele ficou e os benefícios que ele teve. Essa você já deu o exemplo da moça do torcicolo. Sim. Dá algum outro exemplo para a gente conseguir visualizar mais assim os benefícios do seu tratamento? Tá. Essa do torcicolo, por exemplo, nós fizemos 12 sessões, 12 encontros, para que a gente conseguisse corrigir alguns detalhes. Depois eu mantive um acompanhamento com ela online. Já nos outros pacientes, já tiveram casos, por exemplo, de eu pegar por 6 semanas. Às vezes acontece um tratamento mais intensivo na primeira semana. Então, nós pegamos ali 3 atendimentos por semana e depois vai diminuindo. Então, é um atendimento gradativo. Começa com uma intensidade, depois vai reduzindo. E já aconteceu também de pegar um tratamento um pouco mais prolongado. Agora, eu estou introduzindo um protocolo para tratamento de labirintite, por exemplo. A labirintite, ela costuma ter uma tensão aqui na região da mandíbula, uma inflamação, e exige alguns cuidados, tanto na questão de alimentação, porque pega muito essa parte do metabolismo, a parte da função hepática, como também a questão da inflamação aqui dessa região, desse músculo. Então, o tratamento de labirintite, por exemplo, nós sugerimos aí um protocolo de cerca de 10 a 20 sessões, dependendo da fase em que o paciente está. Se ele está numa fase que a labirintite ela está numa fase aguda, a gente precisa de uma intervenção mais precisa e que seja ali com um espaçamento menor. Se o paciente ele já tem uma labirintite crônica, não está ali em um momento de inflamação, mas ele quer tratar, ele quer melhorar um pouco da sua qualidade de vida, aí nós podemos fazer um espaçamento maior. Depende também das tecnologias que nós vamos aplicar. Por exemplo, se eu faço uso de alta frequência, se eu faço uso da laser terapia. Então, cada paciente vai ter ali o seu plano terapêutico de uma forma individualizada. Entendi, mas aí contribui para acabar com a labirintite, porque a labirintite é complicado, né? Não, ela não vai acabar com a labirintite, Ameniza. mas ela ameniza. Ela vem como um complemento. Então, quando eu faço a consulta, o primeiro atendimento ali de avaliação, tem alguns testes que são feitos no exame físico e eu olho para esse paciente para identificar quais são as alterações, porque tem paciente que só sente o zumbido, tem paciente que já tem tontura, tem paciente que tem desequilíbrio. Então, eu vou avaliar o que ele apresenta de sinais e sintomas, qual que é a fase que ele está, e nós vamos reduzir esses sintomas. Então, se o foco é melhorar a questão do equilíbrio, nós iremos introduzir a prática para poder melhorar o equilíbrio. Se o foco é reduzir a questão da tontura, nós iremos trabalhar na parte educativa, pensando o quê? Na educação do paciente na hora que ele vai levantar da cama. Porque quando a gente levanta muito rápido, a gente tem uma redução da pressão Até quem não tem labirintite, ortostática. às vezes dá tontura se levantar muito rápido? Sim. Então, essa pressão ortostática, esse desequilíbrio, faz com que o paciente depois passe o restante do dia mal. Então, quando nós fazemos esses ajustes, é com o intuito de melhorar o dia a dia do paciente. Mas isso não vai excluir o tratamento medicamentoso, isso não vai afastá-lo dos exames de rotina, do acompanhamento com os outros profissionais de saúde. É um cuidado multidisciplinar. Multidisciplinar. E você trouxe algumas fotos, Danilo, as fotos estão aí? Pra gente mostrar? São fotos de tratamentos? É isso? Eu Pode trouxe... colocar, Danilo, pra gente ver? Aqui é foto da perfuração. Aqui eu estou fazendo uma aplicação de piercing, que também é um dos serviços que eu realizo. Mas eu sempre trago essa consciência de que o adorno corporal tem que ter um cuidado para que você coloque e tem que ter uma história.
Até por questões religiosas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Então, não é só sair colocando um piercing em qualquer região do corpo, sem respeitar os pontos de acupuntura, sem respeitar ali como que é essa rotina da pessoa e o porquê que ela quer colocar esse piercing. Então, aqui eu trouxe foto de aplicação de piercing na orelha. Certo. Aqui, essa foto, estou mostrando milhões, tá vendo essas bolinhas brancas? Sim. São queratinas que se acumulam na nossa pele e é muito comum nessa região aqui orbicular dos olhos. É muito comum também, às vezes, aqui no braço, mas na limpeza de pele a gente atua na remoção de milho na região facial. E ela acontece, às vezes, ou por questão de alimentação, esse milho ele acaba aparecendo, né, por alimentação, às vezes é por questões de falta de cuidado com a pele, e aí nós olhamos para entender o que está desajustado na rotina da pessoa, para entender o porquê que está com esse milho, por que eles estão aparecendo. E você tira também? Eu tiro. Inclusive, até é um dos exemplos de tratamento também em questão de tempo. Por exemplo, eu não posso remover todos os milhões de uma vez por conta da dor. Então, eu tenho que respeitar o linear de dor do paciente. É um tipo de procedimento, a extração, que ela não dói tanto, mas a gente está passando por um processo de limpeza de pele. Então, eu tenho cerca ali de 30 minutos para remover todas as impurezas, né? Tudo que está incomodando ali de sujeira, os comedões. E eu tenho que respeitar esse linear de dor. Então, pensando numa limpeza de pele, às vezes eu traço ali um plano de 3 atendimentos para que a gente consiga fazer a remoção completa. E também porque eu preciso preparar essa pele. Tem milho que ele já está há tanto tempo no rosto da pessoa que ele não vai sair de primeira. E é aí onde nós traçamos um plano de cuidado. É todo um processo. É todo um processo. Tem mais? Aqui foi uma limpeza de pele, em uma pele negra e acneica. Esse resultado aqui já é o depois, é uma pele com mais viço. Ela tinha bastante manchas de acne. Nós fizemos algumas remoções de comedões. E depois ela seguiu com um tratamento em casa. Eu recomendei um período de esfoliação, ela já faz um acompanhamento com a dermatologista também, e aí nós traçamos depois alguns cuidados para ela seguir em casa. Essa minha paciente especial, ela morava no Paraguai, porque ela estava estudando medicina no Paraguai. Então ela veio, fez o atendimento comigo, retornou, e por isso que ela continuou o cuidado em casa sozinha. Ai, que bacana. Daí depois foi só continuar os cuidados, pronto, resolveu a questão. Resolveu, melhorou mas bastante. tem que continuar dos cuidados, né? Ela não deixa de passar, por exemplo, com a dermato, porque ela estava fazendo uso de alguns ácidos também que foram prescritos, então ela precisa ter esse acompanhamento. Sim. Tem mais quantas fotos são? São 9. Aqui são as pindas, as conchas e a vela, que são os meus instrumentos de trabalho, por exemplo, com a só de massoterapia. olhar já me deu uma calma, gente, que delícia isso. As pindas nós utilizamos, por exemplo, em pontos de dor, porque eu aqueço elas e vou aplicar em pontos que tem dor. A vela também vem como uma termoterapia e já as conchas, ela traz esse contato com a natureza para quem busca ali um relaxamento, que gosta dessa coisa de mar, de ir para a praia para relaxar, mas está sem tempo. Então, a gente usa os movimentos de vai e vem do mar com as conchas na pele da pessoa. Que delícia, super relaxante, hein? Aqui é uma foto de um atendimento, a Um minha procedimento, mão, o meu toque. E aqui foi a minha primeira paciente de primeiro brinco, de furo humanizado. É uma foto nostálgica. Eu fiz questão de trazer ela, porque só dos pais confiarem esse momento a mim já é uma honra. Então, aqui foi o primeiro atendimento que eu fiz de primeiro brinco infantil. E essa nenenzinha foi uma fofa. Ela não chorou. Ela deu só um... E foi tudo super tranquilo. A mãe dela também me passou muita segurança. Foi maravilhoso. Depois disso, eu já fiz outros atendimentos também de outras crianças. Já aconteceram tanto das chorarem, mas às vezes acontece sim, dar uma choradinha, que é normal. Geralmente, quando a gente faz o primeiro brinco, tem um lado que é mais sensível e o outro lado que é menos sensível. Então, geralmente a criança ela acaba se assustando quando é do lado sensível, um pouco mais sensível. Mas nada que ela vá chorar por muito tempo ou que vá ser desconfortável, porque nós promovemos todo
paciente, a mãe, os pais, o mais confortável possível. Porque é um momento muito delicado, então tem que ter muito cuidado, né? Imagina. Não consigo nem imaginar. Cada um na sua área mesmo, né? Nossa, imagina furar ali uma criancinha. Tem que ter muito tato, né? Saber o local certo, que não vai dar problema e tudo mais. Sim, tem que ter segurança ali com as agulhas. Às vezes as pessoas pensam assim que enfermagem é só para dar injeção. E depois que eu comecei a explorar essa parte do empreendedorismo dentro da enfermagem, eu vi que as minhas habilidades com as agulhas, elas podem ser exploradas além da injeção. Então, a questão do furo, do piercing, do brinco, é uma forma de trabalhar com as agulhas, com uma habilidade, mas também com segurança. Então, quando a gente faz esse procedimento de perfuração, nós fazemos um procedimento estéreo, nós preparamos todo o ambiente para que a pessoa se sinta confortável, tem todo um cuidado pré, durante e pós-procedimento. Agora sim, Sarita, quais são as queixas que você mais atende? A gente falou de torcicolo, falamos de labirintite, dos furinhos, né, nas crianças da orelha e tudo mais, piercing, tem que saber o local certo, tem todo um protocolo, né, que foi estudado para isso. E quais são mais as queixas mais procuradas que você atende? E dentro das suas especialidades, quais são as queixas que você mais gosta de atender, que você vê resultados reais, assim? Olha, das principais queixas é a indisposição, é o cansaço. Eu queria fazer tudo isso e não consigo. É a principal, assim, disparada. Isso daí parece que está meio unânime, né? Tá todo mundo cansado. Todo mundo já dorme cansado, acorda pior do que foi dormir. A sua outra pergunta foi qual prática que eu mais gosto? Não, assim, que você vê resultado. Que eu vejo resultado. Isso. A ventosa terapia é uma prática que, de imediato, depois da aplicação ali, da sucção dos copinhos, a pessoa ela já sente uma melhora de imediato. Então, geralmente, assim, quando eu faço a aplicação das ventosas combinado com a massoterapia, eu já observo a feição da pessoa mudando na hora. A massoterapia, quando ela é feita uma única sessão, às vezes, de imediato, a pessoa ela não consegue notar tanto esse resultado. Mas quando ela faz um plano terapêutico que ela pensa ali de onde ela estava e ela vê onde ela está agora, nesse momento, ela faz essa comparação, ela vê que foi algo muito bom, foi uma escolha muito consciente e necessária para o momento de vida que ela estava enfrentando. Outra prática também que é muito notável, o resultado é a drenagem linfática, principalmente em pós-operatório e em gestantes. Quando nós fazemos a drenagem linfática no pós-operatório, a paciente ela sente um alívio, porque às vezes ela está ali desconfortável, ela está sentindo dor, e aí a drenagem linfática ela vem como um carinho naquela região que foi mexida, e a paciente ela apresenta uma melhora imediata. Geralmente, na drenagem de pós-operatório, quando a gente chega na casa do paciente ou quando ele vai até o consultório para ser atendido, ele já chega falando, tô com dor, não sei por que eu fui fazer isso, porque eu atendo muito de pós-operatório de plástica, né? Então, não sei por que eu fui inventar de colocar essa prótese, esse silicone, não sei por que eu fui inventar de fazer essa abdominoplastia, tá doendo demais. E aí, quando você faz ali a drenagem linfática e aplica o laser, que o laser ele ajuda nessa parte de analgesia, a paciente ela sai outra. Nossa, que delícia, que bom, né? Gostoso quando a gente vê um resultado assim do trabalho, não é? Sim. E hoje você atende onde, em quais cidades? Como é que as pessoas te encontram? Passa o seu Instagram também. Como que é o seu trabalho hoje? Onde é que você atende? Eu atendo aqui em Piracicaba. Atendo em São Paulo também. Lá em São Paulo eu atendo em consultório. Aqui em Piracicaba estou atendendo em domicílio, mas já olhando alguns locais, aí analisando as possibilidades para ter um espaço aqui para receber meus pacientes. O meu Instagram é @doutora Sarita Pereira, DRA Sarita Pereira. E qual foi DRA Sarita Pereira. E qual foi essa outra pergunta? Onde você atende, como as pessoas te encontram, não é? Então, através do Instagram...
tranquilo, as pessoas podem mandar um direct para você e você conversa com elas lá. Então, você atende Piracicaba e São Paulo. Isso, Piracicaba e São Paulo. E aí, para me encontrar nas outras redes sociais também, LinkedIn, TikTok, é também Sarita Pereira. Maravilha. E tem alguma coisa que eu não perguntei, assim, porque às vezes escapa, e que você gostaria de falar do seu trabalho, do seu tratamento, ou algum caso, que a gente já estamos indo para os momentos finais. O meu slogan, que é Cuide-se pelo Amor. Ele surgiu dessa ideia de que se eu não cuido da minha saúde, da minha vida, agora, eu vou deixar para cuidar em que momento? Se eu não me olho com amor, se eu não cuido dessa carcaça que Deus me deu, né, para cuidar aqui na Terra, quem vai cuidar? Muitas vezes a gente acaba negligenciando a saúde ao ponto de cuidar da doença. Então, foi desse princípio de não cuidar da doença e sim da saúde foi que surgiu o meu slogan, Cuide-se pelo Amor. Nossa, muito bom. Muito obrigada, adorei. Vamos combinar outros temas mais para frente, né? Porque você tem assim uma gama de atendimentos e a gente pode depois ver também algum específico, pegar, por exemplo, hoje vamos falar de labirintite, sabe? Sei. A gente pode marcar, porque saúde é um tema assim que não acaba nunca, não é verdade? Nossa, saúde tem muita coisa para falar. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi um momento de bate-papo qual eu pude trazer um pouquinho do que tem aqui nessa mente, mas com certeza trazer em temas separados vai ser muito mais proveitoso para que a gente consiga abordar e levar muito mais informação em saúde para os seus espectadores. Bacana, obrigada por ter vindo. Até a próxima então, hein? Já Até a vamos próxima. combinar. Gente, então estamos finalizando mais esse podcast Salto Alto. Viram que podcast super especial falando de saúde? Manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, então, o link desse podcast, tá certo? Um beijo e até semana que vem.